47. A comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45, quando não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46, não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por essa convenção, pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestadamente infundada a petição ou a comunicação, ou for evidente sua total improcedência, ou for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela comissão ou por outro organismo internacional. Seção 4. Processo. Artigo 48. A comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta convenção, procederá da seguinte maneira. Alínea A. Se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações para ao governo do Estado ao qual pertence a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixada pela comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso. A linha B, recebidas as informações ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente. C. Poderá também declarar a inadmissibilidade ou improcedência da petição ou comunicação com base em informações ou prova superveniente. A linha D. Se o expediente não houver sido arquivado e com o fim de comprovar os fatos, a comissão procederá com conhecimento das partes a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a comissão procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará e os estados interessados lhes proporcionarão todas as facilidades necessárias. A linha E poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados. A linha F por-se-á à disposição das partes interessadas a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos humanos e conhecidos nessa convenção. 2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação mediante prévio consentimento do Estado, em cujo território se alegue haver sido cometida a violação, não somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos formais de admissibilidade. Artigo 49. Se houver chegado a uma solução amistosa, de acordo com as disposições do inciso 1, F do artigo 48, a comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário e aos Estados, partes nesta convenção, e posteriormente transmitido para sua publicação ao secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada, se qualquer das partes, no caso solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível. Artigo 50. Se não se chegar a uma solução e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar no todo ou em parte o acordo unânime dos membros da comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1º
e do artigo 48. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. Ao encaminhar o relatório, a comissão pode formular as proposições e recomendações que julgar adequadas. Artigo 51. Se no prazo de 3 meses, a partir da remessa aos estados interessados do relatório da comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela comissão ou pelo estado interessado, aceitando sua competência, a comissão poderá emitir pelo voto da maioria absoluta dos seus membros sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2. A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem para remediar a situação examinada. Transcorrido o prazo fixado, a comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não seu relatório. Capítulo 8. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seção 1. Organização. Artigo 52. A Corte compor-se-á de 7 juízes nacionais dos Estados-membros da organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado da qual sejam nacionais ou do Estado que os propuser como candidatos. Não deve haver 2 juízes da mesma nacionalidade. Artigo 53. Os juízes da Corte serão eleitos em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta dos Estados-partes da Convenção, na Assembleia Geral das Organizações, de uma lista de candidatos propostos dos mesmos Estados. Cada um dos Estados-partes pode propor até 3 candidatos nacionais do Estado que os propuser, ou de qualquer outro Estado membro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma lista de 3 candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado diferente do proponente. Artigo 54. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de 6 anos e só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de três dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo de 3 anos. Imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio na Assembleia Geral os nomes três juízes. 2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expirado completará o período deste. 3. Os juízes permanecerão em funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença e para tais efeitos não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. Artigo 55. O juiz, se for nacional de algum dos Estados-partes, no caso submetido à Corte, observará o seu direito de conhecer do mesmo. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-partes, outro Estado-parte, no caso, poderá designar uma pessoa de sua escolha para fazer parte da Corte, na qualidade de juiz ad hoc. 3. Se dentre os juízes chamados para conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos Estados-partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 5. Se vários Estados-partes da Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão considerados como uma só parte, para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá. Artigo 56. O quórum para deliberações da Corte é constituído por 5 juízes. Artigo 57. A comissão comparecerá
em todos os casos perante a Corte. Artigo 58. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado na Assembleia Geral da Organização pelos Estados partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado membro da Organização dos Estados Americanos, em que considerar conveniente, pela maioria dos seus membros e mediante prévia aquiescência do Estado respectivo. Os Estados partes na Convenção podem, na Assembleia Geral, por 2/3 dos seus votos, mudar a sede da Corte. A Corte designará seu secretário. O secretário residirá na sede da Corte e também assistir às reuniões que a ela realizar fora da mesma. Artigo 59. A Secretaria da Corte será, por esta, estabelecida e funcionará sob direção do Secretário da Corte, de acordo com as normas administrativas da Secretaria-Geral da Organização em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo Secretário-Geral da Organização, em consulta com o Secretário da Corte. Artigo 60. A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral e expedirá seu regimento.